Boa tarde. Boa tarde. A crise política em Brasília. O equipamento que gravou a conversa entre Michel Temer e Joesley Batista não está no Brasil. A defesa do empresário promete entregar o gravador amanhã para a perícia. A Procuradoria-Geral da República não tem dúvida da veracidade da conversa. Temer dá entrevista à Folha de São Paulo e explica o motivo do encontro com Joesley no Palácio do Jaburu. Diz que achou que o assunto fosse a Operação Carne Fraca. Mas a operação só ocorreu 10 dias depois. Já são 9 os pedidos de impeachment contra Temer no Congresso. A ordem do governo é tocar as votações de matérias importantes na Câmara e no Senado. O senador Aécio Neves, do PSDB, tenta reverter a decisão que o afastou do Senado. E ainda começa o julgamento dos acusados de organizar um golpe contra o presidente da Turquia. O presidente americano Donald Trump desembarca em Israel para mais uma tentativa de paz entre israelenses e palestinos. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul condenam mais um lançamento de um míssil feito pela Coreia do Norte. E a polícia do Maranhão procura presos que explodiram o muro da penitenciária de Pedrinhas e fugiram. O Jornal Hoje está começando. A gente abre essa edição indo direto para o Congresso Nacional em Brasília, porque em meio à crise política, a ordem do governo é tocar essa semana as votações consideradas prioritárias. Quem vai trazer as informações para a gente ali da Câmara dos Deputados é a Gioconda Brasil, com quem a gente conversa agora ao vivo. Gioconda, tudo bem com você? Uma boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer chegou ao Palácio do Planalto pouco depois das 10 da manhã. Se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que deve divulgar hoje à tarde mais um relatório das despesas e receitas do governo. Temer também conversou com lideranças governistas aqui do Congresso e para esses líderes disse que a ordem é tocar o barco, as votações que são prioritárias para o governo e monitorar todo o comportamento das bancadas para evitar novas perdas de apoio aqui no Congresso. A semana seria de ofensiva máxima atrás de votos para aprovar a reforma da Previdência. Mas com o presidente da República no centro da crise, o assunto está parado. O relator da proposta de reforma é do PPS, partido que oficialmente deixou a base de apoio de Temer no Congresso. Mesmo assim, o deputado Arthur Maia continua fiel ao governo e defendendo a necessidade de aprovação da reforma. A reforma, ela não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Eu tenho convicção disso. O Brasil precisa fazer uma reformulação da sua vida previdenciária porque não é razoável que nenhum país no mundo gaste 55% daquilo que arrecada pagando pensões e aposentadorias. No sábado, a Executiva Nacional do PSB decidiu que o partido vai para a oposição. Mas a bancada na Câmara está dividida e deve se reunir na quarta-feira para definir a posição nas votações. Vai definir como é que vai andar dentro desse processo, já que uma boa parte, ou quase a maioria da bancada também tem a convicção que precisamos avançar no debate das reformas, porque a gente sabe que não vai tirar o país da crise sem votar as reformas. Ontem, em reunião com o presidente Michel Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai manter a pauta de terça-feira, com medidas provisórias de interesse do governo. A oposição promete dificultar. Nós da oposição vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir todas as votações e vamos deixar exaustos os deputados da base do governo. O comportamento do plenário vai ser um termômetro. Desde que a crise envolvendo o presidente Michel Temer estourou na semana passada, tudo o que o governo faz é tentar segurar a base de apoio unida e tentar mostrar que ainda tem condições de governabilidade. O tamanho real que a base tem hoje vai ser definido pela quantidade de votos que o governo tiver no plenário em matérias consideradas importantes. Embora o PSDB do Rio tenha proposto que o partido deixe o governo e que Michel Temer renuncie, as lideranças nacionais optaram por esperar o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir na quarta-feira sobre a abertura de inquérito contra Temer.
O mesmo caminho foi seguido pelo Democratas. O Democratas ele tem essa consciência do seu papel institucional, até porque preside a Câmara dos Deputados, tem consciência do papel de responsabilidade com o país e, portanto, não vai se precipitar em nenhuma decisão até que tenha todos os elementos de informação que ainda estão por vir, principalmente o julgamento do Supremo Tribunal Federal. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai protocolar esta semana na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. No fim de semana, a Ordem dos Advogados do Brasil concluiu que Temer cometeu crime de responsabilidade. A reportagem é de Camila Bonfim. Em 5 dias, 9 pedidos de impeachment protocolados na Câmara por causa da delação da JBS. E pelo menos mais um vai aumentar essa lista. É o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. A defesa do presidente chegou a pedir o adiamento. Não houve, não há e não haveria como a possibilidade de se produzir uma defesa técnica adequada nessa casa. Casa que deve zelar, senhor presidente, pela garantia do devido processo legal. Não adiantou. Representantes da OAB de 24 estados e do DF votaram a favor de um pedido de impeachment. Só o do Amapá foi contra. O do Acre não votou. A OAB concluiu que Temer cometeu crime de responsabilidade. A Ordem dos Advogados do Brasil cita 2 conversas comprometedoras gravadas pelo delator Joesley Batista. Uma delas é a que o empresário diz a Temer que está assegurando os juízes e um procurador. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurar, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. O outro trecho é o que Joesley pede ajuda para resolver assuntos pendentes no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Para a OAB, fica caracterizado um favor pessoal incompatível com o cargo de presidente da República. O presidente da Ordem, Carlos Lamáquia, diz que não há mais condições para Michel Temer permanecer no cargo. Até o presente momento, nós não tivemos nenhuma negativa com relação ao áudio e aos diálogos que ali estão feitos. Na minha avaliação, sob o aspecto político, o presidente da República, ele perdeu por completo a condição de permanência no cargo, exatamente pela gravidade do que está colocado hoje e pelo que nós estamos aqui vendo. Hoje a OAB marcou uma entrevista coletiva para falar sobre esse pedido de impeachment, que será entregue à Câmara. Caberá ao presidente Rodrigo Maia decidir se aceita ou não. Em 1992, foi um pedido da OAB, com o apoio da Associação Brasileira de Imprensa, que deslanchou o impeachment de Fernando Collor. E no ano passado, a OAB também apresentou um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. A defesa de Michel Temer e a Procuradoria-Geral da República entregaram uma série de perguntas para a Polícia Federal sobre a gravação da conversa entre o delator Joesley Batista e o presidente no Palácio do Jaburu. As respostas devem vir na perícia que será feita pelo Instituto Nacional de Criminalística. A reportagem é de Flávia Alvarenga. A Procuradoria-Geral da República não tem dúvidas sobre a veracidade do áudio que recebeu de Joesley Batista, mas também mandou perguntas para a Polícia Federal. No despacho do ministro Fachin, autorizando a perícia, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pontuou que, embora certo de que o áudio não contém qualquer mácula que comprometa a essência do diálogo, não se opõe à perícia no áudio. Os procuradores entenderam que, no diálogo, Joesley Batista disse que estava pagando propina a Eduardo Cunha, com anuência do presidente da República, e que estava claro que o interesse desses pagamentos estava na possibilidade de evitar que o ex-deputado, caso contrariado, revelasse fatos comprometedores. Em outro momento, Joesley fala para Michel Temer que tem 2 juízes e um membro da Força Tarefa com ele. Eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurar, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar dentro da Força Tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou
para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. A Procuradoria-Geral da República também entregou questionamentos à PF. São 16 perguntas. Entre elas, é possível identificar a existência de interrupções no fluxo da gravação? Caso positivo, quantas interrupções existem? Há diferenças de entonação das vozes captadas que indiquem manipulação fraudulenta do áudio? A conversa registrada no material de áudio encaminhado para exame apresenta coerência lógica e contextualização sobre o tema abordado entre os interlocutores. A JIF, controladora da JBS, afirmou no sábado que a gravação não foi editada. E Joesley, no depoimento aos procuradores, contou que gravou o presidente da República porque fez isso para ter material para delação. Na realidade, Sérgio, a gente vem, esse negócio das gravações, a gente vem fazendo alguns registros, entendeu, de reuniões e de coisas aí, e essa foi uma delas, que eu particularmente registrei em áudio, porque eu achei que seria importante, enfim, está registrando aquela reunião. Joesley contou no depoimento que falou ao presidente sobre o dinheiro que dava a Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro e que Temer teria considerado importante manter isso. E quando o senhor falou que estava cuidando, eu lembro a expressão que o senhor usou, do Lúcio e do Eduardo, o que o presidente falou? Eu ouvi do presidente claramente ele dizendo que era importante manter isso. A defesa do presidente Michel Temer mandou 15 perguntas à Polícia Federal para saber se houve manipulação e se o áudio vale como prova. A prova vai ser considerada válida ou não a partir da sua inteireza, a partir da análise completa e não apenas de capítulos ou de frases que ela vai ser tratada. Os advogados de Michel Temer perguntaram: qual o tempo de duração do áudio? É possível identificar a supressão de palavras ou expressões na gravação que tenham sofrido adulteração que lhes modificou o sentido real? Se afirmativo, pode-se apontar os momentos respectivos da gravação? A frase "tem que manter isso, viu?", dita pelo presidente Michel Temer, é imediatamente precedida por qual frase de seu interlocutor? Nesse trecho da gravação, os dois falaram de Eduardo Cunha. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Estou no meio também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Agora, o Instituto de Criminalística da Polícia Federal vai fazer a análise do áudio, mas fez um pedido fundamental para a perícia. Pediu que o equipamento que o empresário Joesley Batista usou seja entregue. Uma correção. Na reportagem que nós mostramos sobre o pedido de impeachment da OAB, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil é Cláudio Lamáquia e não Carlos Lamáquia, como nós falamos há pouco. Bom, agora a gente vai falar com a Flávia Alvarenga, ao vivo, lá em Brasília, porque ela tem informações sobre essa perícia que vai ser feita nesse gravador, que ainda vai chegar, né, Flávia? Boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde a todos. Esse equipamento usado para fazer a gravação não está na Procuradoria-Geral da República. Essa gravação foi feita antes da delação. Portanto, esses procuradores receberam um arquivo com áudio num pendrive. De acordo com a defesa de Joesley Batista, esse equipamento está fora do país, está em Nova York e vai chegar no Brasil amanhã e vai ser entregue diretamente pela defesa de Joesley Batista à Polícia Federal. O Instituto de Criminalística já começou a fazer a perícia nesses áudios, mas não tem prazo para concluir esse processo. Precisa do equipamento, mas o ministro Edson Fachin, aqui do Supremo Tribunal Federal, pediu que esse trabalho fosse feito no menor tempo possível. Além da decisão de autorizar a perícia na conversa entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista, o ministro Edson Fachin também autorizou
autorizou perícia nas gravações entre o senador afastado Aécio Neves e o deputado afastado, deputado federal Rodrigo Loures. Mas a defesa dos dois não entregou nenhuma pergunta à Polícia Federal. Agora, a decisão se o inquérito para investigar Michel Temer vai ser suspenso ou não durante esse trabalho da Polícia Federal será tomada somente na próxima quarta-feira, quando tem sessão do plenário do STF. No despacho, o ministro Edson Fachin disse que essa é uma decisão que deve ser colocada para todos os 11 ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. Sandra e Evaristo. Ok, Flávia, muito obrigada pelas suas informações. O jornal Folha de São Paulo traz hoje uma entrevista com o presidente Michel Temer, em que ele reafirma que não tem a intenção de sair. Alega que não sabia que Joesley estava sendo investigado e que foi ingênuo ao conversar com o dono da JBS. A entrevista tem como título "Não renuncio, se quiserem, me derrubem". Vamos ver alguns dos principais trechos. A Folha pergunta: o senhor estabeleceu que ministro denunciado será afastado e, se virar réu, exonerado. Caso o procurador-geral denuncie, o senhor vai se submeter a essa regra? Temer responde: os ministros são agentes do executivo, de modo que a linha de corte que eu estabeleci para os ministros, por evidente, não será a linha de corte para o presidente. A Folha questiona que Temer poderia se afastar voluntariamente e Temer reforça: não vou fazer isso, tanto mais que já contestei muito acentuadamente a gravação espetaculosa. Temer nega que tenha dito "mantenha isso" para dar aval a pagamentos a Eduardo Cunha e diz: o Eduardo Cunha lançou uma carta em que diz que jamais pediu dinheiro a ele, Joesley, e muito menos a mim. Como eu poderia comprar o silêncio se naquele processo em Curitiba fez 42 perguntas, 21 tentando me incriminar? A Folha pergunta: Joesley fala em zerar pendências, não sendo dinheiro, seria o quê? Temer diz: sei que ele é um falastrão, uma pessoa que se jacta de eventuais influências, e logo depois ele diz que estava mentindo. A Folha pergunta por que o encontro com Joesley não estava na agenda como manda a lei. Temer explica: eu começo recebendo às vezes no café da manhã e vou para casa às 10 da noite. Tem alguém que quer conversar comigo. Rigorosamente deveria constar da agenda. Foi uma falha? Pergunta o jornal. Foi, digamos, um hábito. Um hábito ilegal? Não é ilegal porque não é da minha postura ao longo do tempo. Bastava ter um detector de metal para saber se ele tinha alguma coisa ou não e não me gravaria. A Folha pergunta: é moralmente defensável receber tarde da noite, fora da agenda, um empresário que estava sendo investigado? Temer diz: eu nem sabia que ele estava sendo investigado. A Folha pergunta sobre o deputado Rocha Loures, filmado correndo com uma mala pela rua. Temer afirma: primeiro, tudo foi montado. Joesley recebeu treinamento de 15 dias. A reportagem reforça: a imagem dele correndo com dinheiro não é montagem. Temer diz que Rodrigo foi induzido, foi seduzido por ofertas mirabolantes e irreais. A Folha pergunta se Temer se sente traído e o presidente responde: não vou dizer isso porque ele é um homem de muito boa índole. A Folha reforça: ele foi filmado com R$500 mil. Que boa índole é essa? Temer responde que esse gesto não é aprovável. A reportagem pergunta: quando o senhor diz para o Joesley que ele poderia tratar de tudo com o Rodrigo Rocha Loures, o que o senhor quis dizer? Esse tudo são as matérias administrativas, não é tudo. Mais adiante, a Folha pergunta: acha que a Procuradoria-Geral armou para o senhor? Eu estava apenas retrucando as imprecações de natureza moral gravíssimas. Agora mantenho a serenidade. Eu não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem, porque se eu renuncio, é uma declaração de culpa. A Folha diz: o senhor falou muito do Joesley, mas qual a culpa que o senhor tem? Ingenuidade. Fui ingênuo ao receber uma pessoa naquele momento.
Sobre a continuidade do governo, a Folha pergunta: até que ponto vale a pena continuar sem força política para aprovar reformas e com a economia debilitada? O presidente responde irritado: eu vou revelar força política precisamente ao longo dessas próximas semanas com a votação de matérias importantes. Depois a Folha pergunta: o senhor colocou ênfase no fato da gravação ter sido adulterada. Se a perícia concluir que não há problemas, o senhor não fica em situação complicada? Temer responde: não. Quem falou que o áudio estava adulterado foram os senhores. Foi a Folha e depois eu verifiquei que o Estadão também levantou o mesmo problema. Se disserem que não tem modificação nenhuma, eu direi: a Folha e o Estadão erraram. A reportagem pergunta: como o senhor vê o fato da OAB ter decidido pedir o seu impeachment? Temer responde: tem uma certa surpresa minha, porque eles me deram espada de ouro, aqueles títulos fundamentais da ordem, agora se comportam dessa maneira, mas reconheço que é legítimo. Por fim, a Folha pergunta sobre a repercussão dos 2 pronunciamentos e Temer diz: acho que eles gostaram desse novo modelito. As pessoas acharam que, enfim, temos presidente. Num outro trecho da entrevista, o jornal pergunta ao presidente Temer sobre a declaração de Joesley de ter comprado 2 juízes e um procurador. Não é prevaricação se o senhor ouve um empresário na sua casa relatando crimes? E Temer responde: muita gente me diz as maiores bobagens e eu não levo em conta. A Folha pergunta o que Temer quis dizer quando falou ótimo, ótimo. Temer diz: não sei, quando ele estava contando que estava se livrando das coisas. A Folha comenta que era no contexto da suposta compra de juízes. Temer responde: mas veja bem, ele é um grande empresário. Quando tentou muitas vezes falar comigo, achei que fosse por questão da carne fraca. Eu disse: venha quando for possível, eu atendo todo mundo. Mas o site do jornal o Globo publicou no meio da manhã uma reportagem que lembra que a Operação Carne Fraca só ocorreu depois do encontro de Joesley Batista com o presidente Temer. O site do jornal O Globo lembrou que a operação usada por Michel Temer como motivo para receber o dono da JBS só ocorreu 10 dias após o encontro no Palácio do Jaburu. O encontro de Temer com Joesley ocorreu no dia 7 de março, como foi confirmado por ambos. Mas a Operação Carne Fraca só foi deflagrada no dia 17 de março, portanto 10 dias depois. O governo disse, na ocasião, ter sido pego de surpresa com a investigação, que mostrou fiscais agropecuários cobrando propina de empresas do setor e levantou dúvidas sobre a qualidade da carne brasileira. Nossa produção questionou o Palácio do Planalto sobre a declaração do presidente Temer quanto à data do encontro com o empresário Joesley Batista. O Palácio declarou que não emitirá uma nota. Por telefone, a assessoria do Palácio disse apenas que o presidente se enganou. O senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, tenta obter apoio dos colegas no Senado para reagir às acusações no Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Júlio Mosquera. Aécio Neves quer cancelar a decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu o mandato dele de senador. Para tomar a decisão, Fachin considerou que há indícios de uma atividade delituosa múltipla de Aécio. Uma das suspeitas destacadas, o pedido de R$2 milhões feitos por Aécio ao dono da JBS, Joesley Batista, para suposto pagamento a advogados, e indicando que o dinheiro deveria ser entregue ao primo de Aécio, Frederico Pacheco, que está preso, conforme mostram conversas gravadas durante a investigação. Eu não mando me ligar para o Fred. Pronto. O Fred já sai de lá, já deixa na casa do cara e acabou. Pronto. 500 semana. Eu acho que eu consigo. A partir de semana que vem. Fred foi monitorado pegando R$500 mil de Ricardo Saldi, executivo da JF, grupo que controla a JBS. O dinheiro foi lavado, segundo as investigações, por Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB. Segundo as investigações, ele ajudou o primo de Aécio a receber e levar a propina ao destino combinado. Há indícios, segundo Fachin, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E também de que houve pagamento de propina de mais de R$60 milhões em 2014 a Aécio.
pagamento a partidos para ingressarem na coligação de sua candidatura à presidência e, em contrapartida, Aécio usou seu mandato para beneficiar interesses do grupo, como liberação de créditos de ICMS. O ministro Fachin também suspeita que Aécio tentou obstruir as investigações da Lava Jato. Segundo a delação de Joesley Batista, Aécio falou que tinham que aprovar a lei de anistia ao Caixa 2 e a do abuso de autoridade, e que tinham articulado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente Michel Temer. Para Fachin, a intenção de Aécio era, de alguma forma, limitar apurações ou anistiar crimes passados. Outra linha de defesa de Aécio Neves pode ser pedir que a mesa diretora do Senado cancele a decisão do ministro Edson Fachin. Mas já há reações para evitar essa possível manobra. O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, entrou com um mandado de segurança preventivo para que o Supremo determine que qualquer decisão seja tomada apenas pelo plenário do Senado e que sejam necessários os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores, a maioria absoluta do plenário, e em votação aberta, com cada senador declarando o voto. O senador Aécio Neves afirma em nota que não tentou obstruir as investigações da Lava Jato e que as doações da JBS para a campanha de 2014 foram legais e declaradas à Justiça Eleitoral. A nota reafirma que os R$ 2 milhões pedidos a Joesley Batista eram empréstimo para pagamento de advogados e que não haveria nenhuma contrapartida por parte do senador. Os advogados de Frederico Pacheco, Fred e Menderson Souza Lima, disseram que estão avaliando se vão entrar com recursos. Deve ser retomada esta semana a negociação sobre o acordo de leniência do grupo JF. Vamos voltar a Brasília agora com o nosso repórter Marcelo Cosme. Marcelo, boa tarde para você. Bom, esse acordo não saiu até agora porque a empresa se negou a pagar a multa que foi pedida pelo Ministério Público, né? Boa tarde, Sandra. Exatamente. O Ministério Público pede o pagamento de uma multa de 11 bilhões 169 milhões de reais. A JF quer pagar apenas 1 bilhão de reais. Sexta-feira, horas antes de acabar esse prazo, que acabava de sexta para sábado, a empresa fez uma contraproposta, ofereceu 1 bilhão e 400 mil reais. O Ministério Público não concordou. O acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada das empresas, onde ela admite a culpa, paga a multa e tem a pena amenizada, permite que se cobre uma multa que pode variar de 0,1% a 20% do faturamento da empresa. A JF quer pagar 0,51%. Essa negociação vem acontecendo desde fevereiro, foi interrompida na sexta-feira à meia-noite e vai ser retomada nesta semana entre a empresa e a força-tarefa da Procuradoria da República no Distrito Federal. Sandra. Ok, Marcelo, então a contraproposta da JF foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais. É bem diferente. Cerca de 150 integrantes do movimento Sem Limite invadiram durante a madrugada a fazenda da empresa AGEPLAN, que pertence a João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, antigo assessor e amigo pessoal do presidente Michel Temer. Os invasores dizem que a ocupação é uma forma de protesto pelas delações do grupo JIF, em que o Coronel Lima também é citado. Pneus foram queimados e foram colocadas várias faixas de protesto logo na entrada da fazenda. No ano passado, o local foi alvo de 3 invasões do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Até agora, nem a empresa AGEPLAN, nem João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, responderam à nossa produção. O juiz Sérgio Moro vai ouvir daqui a pouco testemunhas de acusação de um dos processos da Lava Jato, que tem entre os réus o ex-presidente Lula. E quem tem mais informações, portanto, é Ana Zimmermann, lá de Curitiba. Boa tarde, Ana. Quem são as testemunhas? Oi, Sandra, boa tarde. Vão ser ouvidos o empresário Augusto de Mendonça, o ex-executivo da Camargo Correia, Dalton Avancini, e o ex-senador Delcídio do Amaral. A primeira audiência está marcada para daqui a pouco, às 2 horas. Esse processo tem ao todo 8 réus, entre eles o ex-presidente Lula. O Ministério Público acusa Lula de corrupção e lavagem de dinheiro. Diz que Lula recebeu propina da Odebrecht com repasses feitos através da compra de um apartamento vizinho ao de Lula em São Bernardo do Campo e de um terreno em São Paulo, onde seria construída uma nova sede para o Instituto Lula. A obra não saiu do papel, mas a Odebrecht comprou a área por 12 milhões e 400 mil reais.
As testemunhas acabaram de chegar. Essas 3 testemunhas já foram ouvidas no outro processo, aquele que trata do triplex. Eles confirmaram que houve desvio de dinheiro na Petrobras, mas disseram que não negociaram propina diretamente com o ex-presidente Lula. Sandra. Ok, Ana, muito obrigada. A defesa de Lula afirmou por nota que as testemunhas ouvidas até hoje jamais confirmaram as acusações que foram feitas pelo Ministério Público contra o ex-presidente e que nenhuma apontou qualquer envolvimento de Lula em eventuais ilícitos ocorridos na Petrobras. E a assessoria do Instituto Lula disse também por nota que a denúncia não faz nenhum sentido porque o terreno foi recusado pelo Instituto, que funciona em um sobrado adquirido em 1991, e que o apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo não é propriedade de Lula, mas alugado. E tudo permanece como antes. Usuários permanecem consumindo e comprando drogas na Cracolândia, em São Paulo. Ontem, a região foi alvo de uma operação da polícia. Mais uma. A reportagem é de César Galvão. Uma pedrada no carro atraiu os guardas metropolitanos para este prédio. Aqui tinha crack, cocaína, maconha, balanças, coletes à prova de balas e até munição para pistolas e fuzis. No andar de baixo, outra descoberta. Uma oficina de cachimbos usados para o consumo de crack. Retiram parte da antena, né? Essa parte daqui. Encaixa nessa outra pecinha. Dessa forma. E põe um papel alumínio aqui e faz o consumo do crack. Um dia depois da operação na região conhecida como Cracolândia, as ruas estavam cheias de policiais. Mas com a presença da polícia, parte dos usuários se espalhou pelo centro da cidade. Muitos vieram para dentro de um posto de combustível. Outros foram para baixo da marquise de um prédio. Tinha gente fumando e gente distribuindo pedras de crack. No lugar da porta foi construída uma parede de concreto. Este foi o primeiro prédio bloqueado depois da ação policial. Aqui funcionava um hotel. Deveria abrigar usuários de drogas. Mas, segundo a polícia, o lugar foi dominado por traficantes armados. E daqui, eles controlavam toda a Cracolândia. 150 usuários quiseram receber atendimento. As peruas levaram alguns para hospitais e outros para receber alimentação. Eles vêm para cá, 30% deles não ficam, voltam para as ruas, eles vão ser reabordados. Quem não conseguiu ajuda, pegou os poucos objetos que conseguiu juntar e saiu pela cidade, em busca de outro lugar para ficar. No Maranhão, a polícia busca 20 presos que fugiram de uma das unidades do complexo penitenciário de Pedrinhas, o maior do estado. Do lado de fora do presídio, bandidos usaram explosivos para derrubar parte do muro ontem à noite. Houve troca de tiros entre a quadrilha e agentes penitenciários que estavam de plantão e também teve fuga de presos. Nos tiroteios, morreram 3 detentos que tentavam fugir. Os agentes pediram reforço de policiais civis e militares. O buraco feito pela explosão no muro foi fechado na madrugada. 9 fugitivos foram recapturados. A Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão está investigando o caso. Lojas de uma rua no centro do Rio foram alvo da ação de bandidos hoje de madrugada. Dezenas de bandidos com armas, marretas, pés de cabra e pedaços de madeira invadiram e saquearam lojas de doces, bebidas e produtos descartáveis. Segundo os comerciantes, os bandidos entraram em 14 lojas. Para a polícia foram 7. A rua fica ao lado da Central do Brasil, onde funciona a Secretaria de Segurança, e atrás do quartel central do Exército, o Comando Militar do Leste. Até agora, nenhum assaltante foi preso. A seguir, o presidente Trump desembarca em Israel numa tentativa de reavivar o processo de paz na região. A Turquia começa a julgar 200 pessoas acusadas de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. E a reação a mais um lançamento de míssil feito pela Coreia do Norte. A gente mostra já. O presidente americano Donald Trump chegou hoje a Israel com a esperança de reavivar o processo de paz entre israelenses e palestinos, que está parado faz mais de 3 anos. Vamos então para Nova York para falar com o nosso correspondente Alan Severiano. Alan, boa tarde para você. Bom, Donald Trump vai tentar usar aí o talento dele para os negócios, né, para ver se consegue aproximar os dois lados?
Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Essa é a expectativa dele, fechar um acordo que outros presidentes não conseguiram. Mas os obstáculos, a gente sabe, são muitos. Por exemplo, Israel continua com assentamentos em territórios palestinos, contrariando a comunidade internacional. E o grupo radical Hamas, que controla a faixa de Gaza, sequer reconhece o direito de Israel a existir. Mas Trump está empolgado. Amanhã ele vai se reunir com o líder palestino Mahmoud Abbas. Hoje, depois de reafirmar o laço indestrutível entre Israel e Estados Unidos, Trump disse que existe uma oportunidade rara de trazer estabilidade e paz para a região. Ele também visitou lugares sagrados para duas religiões. Foi a Igreja do Santo Sepulcro, onde, segundo a tradição cristã, Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Depois, usando o kippá, Trump se tornou o primeiro presidente americano em exercício a visitar o Muro das Lamentações, sagrado para os judeus. Ele não quis ser acompanhado por autoridades israelenses, porque o muro fica numa área disputada por israelenses e palestinos. O presidente voltou a criticar o Irã. Disse que o país precisa deixar de financiar grupos terroristas, não pode ter armas nucleares e que o acordo nuclear fechado pelo ex-presidente Barack Obama é ruim para os Estados Unidos. O presidente iraniano Hassan Rouhani, que acaba de ser reeleito, respondeu que não existe estabilidade no Oriente Médio sem o Irã. Sandra Evaristo. Ok, Alain. Obrigada. A Coreia do Norte confirmou que lançou mais um míssil balístico de médio alcance. Foi o segundo teste em uma semana. O lançamento foi acompanhado pelo líder Kim Jong-un. O míssil voou por 500 quilômetros e caiu na costa leste da Coreia do Norte no domingo. Autoridades da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão condenaram o lançamento. Está marcada para amanhã mais uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU. A Turquia começou o julgamento de 200 pessoas, entre elas militares do alto escalão, suspeitas de organizar a tentativa de golpe de Estado no ano passado. Veja na reportagem do correspondente Rodrigo Alvarez. Até o ano passado, o general Akin Öztürk era o chefe das Forças Armadas da Turquia. Hoje foi levado para o tribunal na capital Ankara aos gritos de "queremos pena de morte". Os manifestantes pedem a pena máxima para todos os mais de 200 militares acusados de planejar e executar o golpe de Estado fracassado contra o presidente Recep Erdogan em julho do ano passado. Na época, pelo menos 240 pessoas morreram quando os militares golpistas enfrentaram as tropas leais ao governo. Nas palavras desse manifestante, são todos terroristas. Estou aqui para defender meu povo, ele diz, minha bandeira e minha religião. Quero um julgamento justo que os condene à morte. Depois de quase 3 anos, ontem o presidente da Turquia voltou a comandar o Partido Justiça e Desenvolvimento, fundado por ele há 16 anos, pouco antes de chegar ao poder. Na eleição do partido, ele foi o único candidato. Além de mandar no executivo controlar parte do judiciário, o presidente Recep Erdogan passa agora a ter influência direta sobre o Congresso. Em seu primeiro pronunciamento como presidente do partido, ele prometeu manter o estado de emergência na Turquia enquanto não houver paz com curdos e extremistas islâmicos. Na prática, enquanto ele quiser. 4 alpinistas morreram tentando escalar o Monte Everest neste fim de semana. Um australiano e um eslovaco morreram por causa da doença da altitude. Um médico americano morreu pouco antes de chegar ao cume. Equipes de resgate encontraram hoje o corpo de um 4º alpinista, um indiano de 27 anos, que estava desaparecido desde sábado. Mais de 100 alpinistas tentaram chegar ao topo do Everest ontem. Este ano, um número recorde de pessoas recebeu permissão para escalar a montanha mais alta do mundo. A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta com a previsão do tempo para todo o Brasil. Eliana Marques, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, eu estou vendo aqui que você separou um monte de destaque do tempo hoje. Conta pra gente. É verdade. Eu vou começar pelo destaque de hoje cedo, porque teve geada em algumas cidades do sul. Essas fotos que a gente vai ver aqui foram feitas em São Joaquim, na Serra Catarinense, pelo Michel Hudson. Agora, em Curitiba, teve nevoeiro. O Aeroporto Internacional Afonso Pena
fechou por cerca de meia hora para pousos. Teve nevoeiro também em outros aeroportos do sul e do sudeste do país. Bom, isso tudo aconteceu de manhã. O que a gente quer saber é como é que fica o tempo também agora à tarde, né? Pois é, as temperaturas sobem pouco ainda no sul e no sudeste. Então, por exemplo, Porto Alegre máxima só de 20 graus, Florianópolis 23, Curitiba 19, aqui em São Paulo 21, no máximo uma garoa por aqui, mas teve muita chuva ontem, e Campo Grande com máxima de 28 graus. Todas essas capitais que eu mostrei, já mudamos o mapa, estão nessa área aqui, olha, de tempo firme, e temos também uma outra área de tempo firme que vai do norte de Minas, passando por Tocantins e uma grande parte ali do Nordeste. Agora, atenção se você estiver em Maceió, aqui tem previsão de bastante chuva hoje. E nessa área em verde aqui, entre norte, centro-oeste e parte do sudeste, pancadas de chuva mais isoladas, mais rápidas, mas podem ser fortes também. Aliás, no fim de semana, a chuva provocou muitos estragos no interior de São Paulo. Em Tupi Paulista, a rodovia SP-294 abriu de fora a fora, não tem como passar ali. Claro que tem desvios. Agora, em outra região do interior de São Paulo, temos mais rodovias interditadas. A enxurrada levou aqui, olha, uma ponte entre as cidades de Herculândia e Queiroz. E numa outra rodovia, entre Marília e Exaporã, essa rodovia que você está vendo agora, o asfalto ficou em meia pista. O desvio ali aumenta a viagem em 100 quilômetros. Hoje para de chover nessas regiões paulistas aí muito atingidas pela chuva. Mas no Rio de Janeiro e em Vitória pode chover a qualquer hora, máximas de 26, 25 graus nessas capitais. Em Maceió, nada de sol, máxima de 27, a temperatura até que sobe. Agora Fortaleza, né? Tempo firme e calor de 31 graus, e Belém, máxima de 34 graus hoje. Bom, você já falou aí chuva, nevoeiro, geada, tudo que já aconteceu. Agora a gente quer saber o que vem por aí nos próximos dias. Olha, além do que pode ainda ter hoje de chuva, né, esse friozinho, tem também uma outra coisa. A semana está começando com mar agitado e em grande parte do litoral. Olha só, entre Laguna, Santa Catarina e Linhares, no Espírito Santo, e também nesse trecho que vai de Ilhéus, na Bahia, até Maceió. Esse aviso aqui da Marinha vale hoje e também amanhã em vários pontos aí do litoral. Amanhã também tem previsão de chuva forte em todas essas áreas aqui, olha, entre Rio Grande do Sul e sul de Mato Grosso do Sul, essa área em laranja aqui, são temporais um pouco mais fortes. Previsão de chuva forte no Espírito Santo e aqui no Nordeste, pegando Pernambuco, norte da Bahia, Sergipe e Alagoas, com grandes volumes em Alagoas e Sergipe. Geada saiu do radar. Neblina ainda pode ter amanhã aqui em São Paulo e friozinho, né? No sul e no sudeste essa semana também. Ok, muitíssimo obrigada, Eliana. De nada, até amanhã. Tchau. Antes de encerrar, uma última notícia. A Bolsa de Valores de São Paulo voltou a operar em baixa hoje. Neste momento, opera em queda de mais de 2%. O principal motivo são as ações da JBS, que despencaram quase 20%. A agência de avaliação de riscos Moody's rebaixou a nota da empresa. E a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, considerada a xerife do mercado, investiga suspeita de irregularidades na companhia. Uma das investigações apura se o grupo obteve vantagens com a delação de seus donos e executivos. O Jornal Hoje está terminando por aqui. Você acompanha o desdobramento da crise política em Brasília e outras notícias à noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde, um bom começo de semana e até amanhã. No Globoplay você pode rever as reportagens de hoje do Jornal Hoje. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê.